Bom dia, então, irmãos. Vamos começar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais um dia, Senhor, podemos estar aqui para estudar sobre a tua palavra, estudar também a história da nossa igreja, Senhor, tudo que nós já passamos, enfrentamos e o que foi feito, Senhor, para que pudéssemos ter a tua palavra em nossas mãos, Senhor, para que pudéssemos ouvi-la, Senhor, semana após semana, fielmente, Senhor, para que possamos lê-la, Senhor, dia após dia. Nos ajude, Senhor, a compreender mais de Ti, Senhor, e toda a seriedade que precisamos ter, Senhor, em relação às duas coisas, Senhor, que possamos Te buscar todos os dias, Senhor, e agradecer também pela Tua santa providência, Senhor, que operou na história, Senhor, até agora, até aqui, para que tudo isso tivesse acontecido, para que pudéssemos estar aqui, Senhor, reunidos, estudando, Senhor. E te oramos e pedimos agora a tua ajuda em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, a aula de hoje vai ser sobre o quê? Adivinha? Que é... que é post tenebras lux? Já ouviram falar essa frase? É uma frase que é tirada da Vulgata, lá em Jó 17:12. A gente abre lá, tem nada a ver, é difícil um pouquinho, mas significa literalmente depois das trevas, luz. A questão é que trevas? Há 506 anos atrás, que luz apareceu? A gente vai ver hoje mais relação histórica, os eventos e as pessoas que levaram a reforma e fizeram a reforma. Sabe, que talvez foi o evento mais significativo depois de Jesus Cristo e os apóstolos. O que mais impactou o mundo até agora, que a transição basicamente para a era moderna, medieval para a moderna, foi a reforma. Com impacto gigantesco, que nós sentimos até hoje, graças a Deus. Desde Genebra, com tudo que, os progressos que Calvino colocou lá, e tudo que levou ao que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, agora a gente está em decadência, né? A gente teve uma certa... elevação, por assim dizer, e agora culturalmente ter caindo de novo, né? Então a gente vai ver sobre as trevas que a gente estava, né? Então, de novo, o que era trevas? Quem estava andando nas trevas? A humanidade estava andando nas trevas, bem coberta, porque a igreja, que deveria ser, né, o bastião da luz, né, a coluna da verdade, o que ela estava fazendo? Não estava fazendo o seu papel. Como que eram as missas, os cultos que tinha na época? Acho que, se não me engano, até o padre fazia de costas, né? Era feito martírio, não era para o povo. O povo não entendia, não ouvia, não percebia, não sabia nada. As escrituras estavam na língua do povo? Não. Eles não tinham acesso à palavra de Deus. E as pessoas que precisavam ensinar, que têm o dever de ensinar, não ensinavam as escrituras, porque estávamos em trevas. Então, a primeira questão é: a reforma era realmente necessária? Nisso tem uma questão, um modo também que esse talvez vocês conhecem, mas cristãos são pecadores, certo? Então, nesse sentido, a igreja sempre precisará de reforma. Ela sempre precisará de reforma. E os reformadores, naquela época, 500 e poucos anos atrás, eles entenderam que a igreja precisava de uma reforma fundamental. Mas mesmo assim, depois da reforma fundamental, ela sempre precisaria se reformar. E o slogan disso é esse do Eclésia Reformata sempre reformando. A igreja reformada sempre reformando. Então a igreja reformada ela sempre precisa dessa reforma. Então eles entenderam muito bem isso. E o Martin Bucer, ele pediu ajuda de João Calvino, porque ele ia apresentar uma defesa da reforma dentro do imperador Carlos V ali, que era da Boêmia, eu não lembro o nome. Ele ia apresentar essa defesa. E ele, esse imperador, ele tinha muitas pessoas à sua volta, né, conselheiros que estavam denegrindo a questão da reforma. E Martin Bucer então pediu para Calvino, porque ele acreditava que Calvino era um dos ministros mais capazes para defender a reforma, a necessidade da reforma. Essa tarefa foi dada então para Calvino. E ele escreveu então uma obra chamada Necessidade de Reformar a Igreja e entregou para Martin Bucer. O imperador não foi convencido, mas Calvino escreveu isso e ele argumenta que a igreja possuía numerosas e graves doenças que todo mundo podia
presenciar na época. E que, portanto, não seria possível salvá-la por meio de um remédio demorado. Certo? Fitoterápico, por assim dizer. Não era possível, nem a alopatia, seria uma cirurgia mesmo, é a única solução para a igreja. Então, Calvino argumentava sobre a necessidade de uma reforma fundamental. Não havia tempo, não havia como esperar e pregar mudanças lentas para reformar a igreja. Então, era necessário algo drástico. E ele argumenta também que a reforma não era uma inovação, não era uma revolução, era uma reforma. A gente não queria jogar fora todas as coisas e começar de novo. A gente queria voltar ao início, ao que realmente era o fundamento da igreja. Então isso foi unânime para todos os reformadores. Não queremos revolução, nós queremos reforma. E o que os adversários argumentavam é que eram revolucionários. Queríamos destruir as coisas e fazer uma anarquia, mas não queríamos apenas reformar. E ele fala então que Deus levantou Lutero e outros, né, Calvino afirma, para preservar a verdade da nossa religião. Certo? E nessa obra ele fala que 4 áreas da vida da igreja que precisavam de reforma, que estavam realmente debaixo de trevas naquela época. Onde a primeira é a adoração pura e legítima a Deus. Isso estava desvirtuado. A segunda, a salvação dos homens, a questão da soteriologia, como os homens são salvos, a doutrina, a salvação dos homens. Estavam perdidos, estavam o quê? Fundamentados em urgências, em méritos, em obras, que não é o que a Escritura pregava. O uso dos sacramentos, a gente já discutiu isso aqui quando estávamos falando sobre o breve catecismo, como eram feitos de forma errada. E muito mais do que realmente são os verdadeiros sacramentos do nosso Deus. Jesus Cristo instituiu. Foram acrescentados. E os 2 principais ainda eram feitos de forma errada. Certo? O batismo eles criam que era infusão de graça, que podia salvar as pessoas através do batismo, mas não como sinal o que realmente era. E a Santa Ceia não era nem dado o vinho ao povo, né? Então era feito tudo errado. E o quarto ponto ele seria o governo da igreja. Também estava desvirtuado. A simonia e tudo mais, essas coisas aconteciam a rodo na igreja católica daquela época. Então estava muito inspirado com política, também o controle gigantesco na mão do clero. Certo? Então, na adoração pura e legítima, ele fala que não há nada mais perigoso para a nossa salvação do que uma adoração irracional e perversa a Deus. E esse é um ponto chave em todas as obras de Calvino, do pensamento dele. A adoração é extremamente importante. É extremamente perigoso fazer isso de forma errada. Então, ele puxou muito para esse tema. Precisamos saber como cultuar a Deus, como adorar a Deus. É necessário. A nossa adoração demonstra se realmente aceitamos e nos sujeitamos à autoridade da palavra de Deus. Então, toda vez que vocês veem cultos aí que são adorações impuras e ilegítimas a Deus, na verdade isso demonstra o que sobre aquela igreja? Eles não aceitam e não se sujeitam à autoridade das Escrituras. Um dos solos que a gente tem na reforma, o solo da Escritura. Então isso impacta o culto. Como a gente se sujeita à palavra de Deus. E ele escreve o seguinte, sobre a salvação dos homens, é o segundo tema lá. Mantemos que, seja qual for a descrição das obras de qualquer homem, ele é considerado como justo diante de Deus, simplesmente na base da misericórdia gratuita, porque Deus, sem qualquer respeito pelas obras, o adota livremente em Cristo, imputando-lhe a justiça de Cristo, como se fosse sua. Chamamos isso de justiça da fé, isto é, quando um homem, esvaziado de toda confiança nas obras, se sente convencido de que a única base de sua aceitação por Deus é uma justiça que lhe falta e é emprestada de Cristo. O ponto em que o mundo sempre se desvia, pois este erro tem prevalecido em quase todas as épocas, é imaginar que o homem, por mais parcialmente defeituoso que possa ser, ainda merece, em certo grau, o favor de Deus pelas obras. Então, o ponto que muito se desvirtuam, inclusive hoje, achar que mesmo que a gente não seja perfeito, Deus ainda deve a nós a nossa salvação por alguma obra que a gente faça. Então, o ponto que ele pegou na tecla também em defender a necessidade da reforma. A gente não sabe o básico da salvação, o que nos realmente coloca no céu. Quando a gente não se esvazia e confia realmente só em Deus, nós estamos no caminho errado. Então, Calvino coloca esse ponto também. E do sacramento e governo da igreja, ele fala que os sacramentos devem ser restaurados
né, ao puro e simples significado e uso dado pelas Escrituras, que estava todo desvirtuado, e o governo da igreja deve se livrar de toda tirania que cativa a consciência dos cristãos contrária às Escrituras. Então a questão é, quem é que manda? Quem é que pode cativar a consciência dos cristãos? Aí tem a frase de Lutero lá bem famosa, né, na Dieta de Formas. Eu não sei se eu escrevi, ele acho que eu escrevi, a gente vê depois, que ele fala que só a Escritura que tem autoridade, que pode realmente cativar a nossa consciência, prender a nossa consciência, e não tirania na igreja, não aqueles que estão no poder da igreja, segundo as suas tradições, segundo os seus mandos, mas apenas o que está na Escritura pode nos cativar. Então nisso ele fala sobre a necessidade da reforma. E uma questão que, sem dúvida nenhuma, a gente sempre se pergunta é: precisamos de reforma ainda hoje? Quantas pessoas estão com esses problemas? Quantas igrejas e pessoas não conhecem sobre a salvação somente por Cristo, sobre a importância do culto a Deus, sobre o papel da liderança e quem é que tem autoridade de fato, quem é que manda na igreja, não é os líderes. Tudo isso está desvirtuado nos nossos dias hoje também, não somente naquela época, mas hoje muito ainda se está desvirtuado, certo? E nisso tem um mote também que apareceu na época, especialmente por causa da Renascença, que falava sobre o ad fontes, para as fontes, de volta às fontes, onde eles pregavam assim, a Renascença, o movimento como um todo, na humanidade, fala sobre a volta às fontes clássicas, voltar lá para os pensamentos gregos, aprender o grego, voltar lá para os pensamentos da literatura romana também, os pensadores do latim e tudo mais. Ele falava sobre voltar às fontes. Na educação clássica, a gente falava sobre voltar a esses pensadores clássicos que tinham muito a acrescentar. Os protestantes também, a reforma protestante clamava por um retorno às fontes. E qual que é a fonte? A base da igreja? As Escrituras, a Bíblia. Então nós pedimos ad fontes também, para a fonte que é a Escritura. Então, de novo, não queríamos revolução, queríamos voltar à fonte, voltar à base, o fundamento da igreja, que é as Escrituras. E essa volta, essa consideração pelas Escrituras, novamente, isso a gente encontra na própria Escritura. O que Jesus falou lá para os saduceus, falando sobre ressurreição e tudo mais? Ele falou: errais não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Cristo já falava, precisamos voltar às Escrituras. Atos também, Lucas escreve lá sobre a pregação de Paulo, como que os de Bereia eram o quê? Mais nobres. Por quê? Porque eles conferiam nas Escrituras, iam à fonte. Nós precisávamos buscar até a fonte, que é as Escrituras, Então, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Então, isso era o que motivava, o que fazia a reforma chegar às doutrinas que nós temos hoje. Volta às fontes, a Escritura, que é a fonte do nosso ensino. E nisso a gente tem a causa da reforma. A gente diferencia, eles costumam diferenciar entre duas causas. Primeiro seria a causa material, volta lá a Aristóteles, que tinha as 4 causas para qualquer coisa que é feita, para qualquer efeito. E uma seria a causa material, que é a substância, a essência do que é feito. No exemplo dele lá seria a pedra de qual é talhada a escultura. Então a causa material, a essência da reforma, foi o que a gente começou a chamar de soma fide. É questamente pela fé em Cristo Jesus, somente. Então, seria a substância, a matéria pela qual a reforma foi formada. Onde Roma afirmava que a salvação é por Cristo, mas, como a gente já viu também aqui no estudo do Velho, não era somente por Cristo. Era fé em Cristo, mas outras coisas. Certo? Vigências poderiam afetar, o batismo fazer parte, pecados capitais, você tinha que ter depois da absolução pela igreja e tudo mais. Então a gente proclamava uma reforma que era por Cristo somente. Essa vai a causa material. A causa formal, no mundo das ideias, o principal ali, a essência da coisa, foi só a Escritura. Quem é que tem autoridade para falar o que é verdade? A igreja? Ou as Escrituras? Então, a causa formal é quem tem autoridade. Em Roma afirma que as Escrituras têm autoridade, mas a igreja é que interpreta. Em última análise, quem tem autoridade? É a igreja. A igreja é que fala o que é verdade ou não.
E um ponto também que o Lutero foi bastante questionado nesse ponto. Então, a autoridade é das Escrituras, é de Deus, é a palavra de Deus, é só ele que tem autoridade. Os líderes, o Papa, não tem autoridade para falar o que é verdade, é somente as Escrituras. Tudo bem? Muito bem, então, eu ia começar pelos pré-reformadores, até chegar nos reformadores, no intuito um pouco mais histórico, mas antes disso eu tenho que falar de Agostinho, que é nem pré-reformador, nem reformador. Ele está lá no século IV, V, e ele foi um cara que impactou bastante, inclusive nas questões da reforma. Calvino, por exemplo, fora a Bíblia, o que ele mais citou, Calvino mais citou foi a Bíblia. Fora a Bíblia, o que ele mais citou, quem ele mais citou, era Agostinho. Impacto gigantesco na história da humanidade. Depois, é claro, de Cristo e os apóstolos. Então, afirmam, por exemplo, que toda a teologia ocidental, a nossa teologia, não passa de um rodapé nas obras de Agostinho. É um impacto desse homem na nossa teologia. Citado por Tomás de Aquino, por exemplo, depois de um milênio, basicamente a gente fala qual foi o grande teólogo do primeiro milênio. Agostinho, sempre fora, obviamente, apóstolo, etc., pós igreja primitiva ali. Certo? Então, Agostinho, a história dele, acho que muitos conhecem de maneira geral, mas ele foi cativado principalmente pela retórica desse bispo Ambrósio, que se converteu ao ler Romanos 13, 13 e 14. Vamos fazer lá, Romanos 13, 13 e 14, acho que todo mundo conhece esse texto também. Aqui ele ouviu uma menina falando para ler, não lembro exatamente como, e ele leu esse texto, Romanos 13, 13 e 14. Onde ela fala assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em puticícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne por tocante às suas concupiscências. Então é nesse texto, depois da devassa que ele tinha, ele se converteu. Essa exortação das Escrituras, de Paulo. E talvez a parte mais famosa da vida dele foi o debate dele, e cartas dele, quando ele bateu cara a cara com Pelágio, onde Pelágio pregava que os homens não precisavam de Deus para salvação. O centro desse debate foi João 6, o grande sermão que eu fiz aqui, eu falei bastante desse ponto, onde Pelágio falava que não necessitava de graça especial. O homem não era, ele negava o pecado original, o homem não era mau em si mesmo, ele poderia, por si mesmo, se justificar e ter salvação. Agostinho debateu bastante nesse ponto. Ele foi conhecido como o doutor da graça. Como Tomás de Aquino era o capitão angélico, o doutor dos anjos, Agostinho, daqui o quarto, ele foi conhecido como o doutor da graça. Onde ele afirmava que somente pela graça especial de Deus nós podemos ser salvos. Ele tem muitas histórias sobre isso, leiam lá as confissões dele também e tudo mais, onde ele fala e mostra tudo isso. É a graça de Deus. E ele foi bastião da verdade nessa época. Ele defendeu a graça de Deus quando doutrinas hereges, Pelágio foi considerado herege, eu herege, onde ele rejeitava a graça de Deus, a necessidade da graça de Deus. E Agostinho foi um homem importante que Deus levantou para não permitir essa heresia progrediva. Então, seus trabalhos sobre trindade, a autobiografia dele, que é Confissões, tudo mais, foram bastante influentes. E a última obra dele lá, a Cidade de Deus, ele relembra, que é algo que podemos relembrar em nossos dias, que os reinos deste mundo, os reinos se levantam e caem. São passageiros. Quando apenas o reino se levanta e jamais cai, é eterno. É o reino de Deus, é a cidade de Deus. Então, são obras muito influentes e significativas, até para os reformadores e para nós. Nós podemos, sem dúvida nenhuma, aprender bastante com Agostinho. Certo? A gente começa a falar dos pré-reformadores. O primeiro pré-reformador é conhecido como a estrela da manhã. O que significa a estrela da manhã? A gente não tem muito isso aqui, né? Vênus, que é conhecido como a estrela da manhã. Aquela que mais brilha quando o dia está para aparecer, para clarear. Então, quando a eclipse apareceu em cena, ele era a estrela da manhã. Em breve já começaria a reforma. As ideias dele foi que impactou e levou à reforma. Então ele é conhecido como a estrela da manhã, porque quando ele apareceu, a gente sabia que as trevas, posteriores lux, as trevas estavam prestes a se dissipar. A reforma viria e a luz
tinha caído de novo. Então, quem foi o Wycliffe? O Wycliffe ele morreu por um derrame, né? Por um AVC, uma coisa assim. Só que depois disso, a Igreja Católica mandou ele mal e queimá-lo. Para deixar claro que ele, quando eles teve, fazer claro o ponto, né, que negava o Wycliffe. Né? Então, por mais que ele tenha morrido de causas naturais, que estava em plano natural, né? Por morte de derrame, vai ser coisa assim. A igreja fez questão de queimá-lo, queimar o seu corpo. Queimá-lo, queimar, não deixar que seja enterrado com solo sagrado, pelo futuro. Certo? E o que ele falava? Então, o Wycliffe, por exemplo, de mais nada, para você ter uma ideia de que era o Wycliffe, ele explicou o significado de cardinal, seria cardeal, né? O posto da Igreja Católica. Ele falava que cardinal significa, foi pegando letra por letra, né? Capitão dos apóstolos do reino do diabo, imprudentes e nevários aliados de Lúcifer. Então, esse era o começo da vida dele em lutar contra o papado. Né? Bom. Então, aí o que ele falava? Ele rejeitava a doutrina da transubstanciação, dos sacramentos, a importância dos sacramentos, ele negava isso, a absolução também sacerdotal, as indulgências ele era contra, o purgatório, a autoridade papal, ele negava tudo isso. Certo? Ele formou em Oxford, estudou e etc. Ele foi ordenado sacerdote também, se não me engano. Não me lembro exatamente agora. E ele negava tudo isso. Ele cria que Cristo é o cabeça da igreja. Certo? Ele cria, por exemplo, na inerrância e na autoridade absoluta das Escrituras. Então vejam já a crença dele, como isso vai ser propagado depois para o próximo reformador que a gente vai ver para o próprio Lutero. Certo? Essas eram as crenças de Wycliffe. John Huss e Martinho Lutero, eles citaram o Wycliffe e falaram que se eles subiram muito alto é porque eles subiram no ombros de Wycliffe. Né? Aquela história de Newton lá, ou não sei quem foi o primeiro a falar essa frase, mas se eu subir mais alto é porque eu estive no ombro de gigantes. Então Huss e Lutero declaravam a sua gratidão ao Wycliffe pelo que ele fez, pelas crenças que ele propagou. Aqui uma das teses de Wycliffe foi que há uma igreja universal, e fora dessa igreja não há salvação. Onde Cristo é o cabeça dela, nem o Papa pode dizer que é o cabeça. Certo? Nenhum Papa pode falar que é o cabeça dessa igreja. Cristo é o cabeça, e há uma igreja universal, onde todos que estão nela são salvos. Certo? Essa era uma das ideias, uma das teses de Wycliffe. Ele foi ordenado. Foi ordenado. Ele foi, de fato, sacerdote ordenado. Ele escreveu 2 livros, que chegaram a Huss e a Lutero, onde o primeiro é sobre o domínio divino. Aqui ele fala que qualquer autoridade mantida na igreja deriva, em última análise, da manutenção da fidelidade à palavra de Deus. Então, quem tem autoridade na igreja? Aqueles que mantêm a fidelidade às Escrituras. Não aqueles que falam que vieram de uma descendência ou por qualquer autoridade fora da Escritura de Deus. Esses não são de fato autoridades. E ele escreveu outro também sobre o domínio civil. A gente fala que as autoridades civis não estão à mercê da igreja. Elas não precisam suportar financeiramente a igreja e seus oficiais. Algo que a igreja católica dividiu também. A igreja católica coroava e destronava reis naquela época. Ela tinha um poder imenso. E ele, é fácil imaginar quando ele pediu para ser queimado. Né? O jeito que ele falava e as teses que ele tinha. Ele afirmava isso já naquela época contra o papado. Então, o Papa Gregório XI, ele o condenou por isso, mas ele tinha amigos da família real, não o rei era uma criança, né? Se não me engano, foi o rei novo lá que foi, ali o tio dele, mas eram amigos de Wycliffe, e ele tinha também muitos amigos na Universidade de Oxford. E por mais que o Papa tinha condenado ele, isso não teve nenhum efeito. Ele continuou pregando, exercendo suas funções e não foi perseguido. Então essa condenação do Papa não teve nenhum efeito na época, pelas amizades que ele tinha. John Wycliffe também ele escreveu sobre a verdade da Sagrada Escritura, onde ele defendia que todo cristão tem o direito de ter a palavra de Deus em sua própria língua. Então esse de novo foi um ponto fundamental para a reforma, um dos pontos também que motivaram bastante. Nós temos o direito de ter a palavra de Deus na nossa língua, para que nós pudéssemos ler a palavra, completá-la e conhecer sobre Deus. Ele falava e argumentava sobre isso também. Com isso, então, Wycliffe começou a traduzir a palavra de Deus.
para o inglês arcaico lá, o Middle lá da época, e ele estava estudando a Vulgata. Ele não pegou os originais, mas ele traduziu a partir da Vulgata as escrituras. E começou a distribuir isso. Ele teve auxílio também desse Nicholas Herford, John Murphy. Ele teve auxílio para traduzir e teve depois os pastores pobres lá, o pessoal dele que ia levando essas escrituras traduzidas e pregando a palavra no idioma inglês. Certo? Isso foi uma das coisas, das contribuições dessa estrela da manhã, né, do Wycliffe. E esses caras que depois foram seguindo as ideias dele, distribuindo a palavra, pregando em inglês, eles começaram a ser chamados de lovers, que é uma palavra lá do holandês que significa murmurar. É os murmuradores. Uma forma pejorativa de se referir a eles que andavam murmurando por ele. Eles não estavam murmurando, o que eles estavam fazendo? Levando a palavra em inglês, entregando a palavra, diplomando o povo. O vernacular, diplomando o povo da época. Eles não eram murmuradores, eles pregavam a palavra de Deus, que tiveram até o momento do Lutero, como colocam lá, em 1395, eles pregaram uma petição na porta do parlamento, lá em Westminster. Então foi um momento que lembra as 95 peças de Lutero que pregaram lá na porta da Catedral de Wittenberg. Mas agora nós foram perseguidos e tudo mais. E a gente entra no nosso próprio reformador, que é John Huss. Huss, ele era tcheco, ele estudou na Universidade de Praga para se tornar um sacerdote. E ele descreve que o objetivo dele para se tornar um sacerdote era uma vida confortável e a estima do povo. Que era o que o sacerdote tinha na época. A vida boa e a estima do povo. E ele queria isso. Só que alguns estudantes lá na Universidade foram estudar em Oxford e trouxeram livros do Wycliffe. E ele começou a ler esses livros e ter contato com as ideias do Wycliffe. John Huss, então, ele experimentou coloca uma mudança radical e fundamental no seu ser. Para aquele cara que criar a vida de criança, não ter a vida de criança, foi perseguido e queimado. Ele foi chamado de pequeno ganso de Deus. É ganso porque o nome dele veio lá na região que era a lenda de ganso, uma coisa assim, significa literalmente ganso em tcheco. Ele foi percebido como um pequeno ganso de Deus, né? Deus levantou e pregava. E Huss, ele começou a pregar, não mais latim, ele começou a falar para o povo. Ele traduziu partes da liturgia de latim para o povo. Ele traduziu hinos do latim para o povo. Ele começou também a pregar para o povo, para que o povo pudesse entender a língua do povo lá, no tcheco lá deles. Certo? Foi também significativo. Em 1409, então, o Papa ordenou que o arcebispo de Praga excomungasse o John Huss. Certo? Que ele pregava lá na capela de Belém. Lá da... não é qual cidade, era Praga, meio outro, né? Mas continuou pregando. O arcebispo teve que fugir da cidade. E John Huss continuou pregando. Também não teve muito efeito. No ano seguinte, ele foi excomungado. Quer dizer, em 1409 foi ordenado que ele parasse. Ele continuou pregando e ignorou. No ano seguinte, ele foi excomungado por esse arcebispo. O arcebispo fugiu com medo da... ele tinha um carinho no povo. Lá ele pregava para Deus. Em 1411, o Papa fez uma segunda excomungação de John Huss e interditou Praga. O interdito papal era que nada relacionado à Igreja Católica poderia ser feito. Casamentos, todas essas coisas que precisavam de cerimônias religiosas eram proibidas na cidade de Praga. Ele fez esse interdito. Porém, o rei Wenceslau IV, ele, da Boêmia, ele apoiava Huss e ordenou que o clero ignorasse o Papa. Continue fazendo. Continue casando, continue fazendo os sacramentos e ignorem o Papa. Ele recebeu um apoio parcial do Wenceslau. Então, em 1412, indulgências começaram a ser vendidas na Boêmia. Com isso, parte da indulgência ia para Wenceslau. Então, a Igreja Católica vendia as indulgências, parte ficava com Wenceslau, parte ia voltar para a Igreja Católica. Portanto, perdeu o apoio do Wenceslau, porque ele pegava a fonte das indulgências. E essa fonte de renda que ele passou a ter ia acabar se ele também fosse contra as indulgências. Portanto, perdeu o apoio do rei Wenceslau. Então, em 1412 a 1414, Huss ele se autoexilou no sul da Boêmia e ficou escrevendo sobre os seus ideais, sobre os seus pensamentos, sobre as suas crenças.
Em 1414, então, Hus foi convocado ao Concílio de Constança, no qual ele foi prometido um salvo com tudo, pelo imperador da época, lá, que era o irmão do Venceslau, que era o Sigismundo. Só que, prometeram, mas não cumpriram o salvo com tudo. A gente já discutiu esse caso aqui quando a gente está falando sobre a santidade da verdade nos 10 mandamentos, sobre o que nós prometemos, mesmo aos ímpios, devemos cumprir. Eles falaram que prometeram, mas como ele era um ímpio, não precisava cumprir. Então, prenderam ele e o condenaram. Então, foi preso e condenado no ano seguinte, e foi queimado. Hus foi um pré-reformador, a gente considera muito ele, mas tinha algumas doutrinas que a gente ainda discorda dele. Ele confirmava a transubstanciação, embora de forma diferente lá do que a católica prega, e ele falava também que a caridade, as boas obras, tinham seu papel na salvação, o que nós rejeitamos. A salvação é só por Cristo somente. Ele não tinha esse entendimento ainda, pelo menos, Entretanto, muitas doutrinas que nós temos, ele antecipou, Ele foi contra a idolatria de Maria e dos santos, pão e vinho a todos, aos leigos, não somente aos sacerdotes que tomavam vinho, mas o sacramento, o uso correto do sacramento. Ele antecipou várias doutrinas que nós pegamos. Então, em 6 de julho de 1415, ele foi despojado das suas vestes clerigais, ele foi decorado com boné de burro, foi desenhado, decorado, enfeitado também com desenhos de demônio, foi levado então para a estaca e queimado até a morte. Queimado vivo, E foi morto. E de acordo com testemunhas, o final, as suas últimas palavras, ele confiou sua alma a Deus e cantou um hino a Jesus Cristo, enquanto estava sendo queimado, enquanto as chamas o consumiam. Em uma carta também, ele expressou a esperança de que aves, lembra que ele era o ganso, o pequeno ganso de Deus, ele expressou uma vontade de que aves mais fortes se levantassem, que pudessem compader a igreja católica, apostólica romana da época. Tem uma frase também, uma profecia que é atribuída a ele. Alguns falam que realmente ele proferiu isso, alguns falam que não, foi só atribuído. Lutero, inclusive, atribuiu isso a Hus, como se ele tivesse realmente falado, onde ele falou que hoje vocês queimam um ganso, quando ele estava sendo condenado à morte, à fogueira. Mas daqui a 100 anos se levantará um cisne que vocês serão incapazes de cozinhar ou assar. E 100 anos depois, e tem uma ironia que eles colocam, que o arcebispo lá, o bispo, não sei, que condenou o John Hus, ele foi morto, foi enterrado em um monastério lá, que foi exatamente o monastério em que Lutero se chegou e colocou, foi ordenado, ou se entregou ao monastério. Então, sobre o corpo lá do cara que condenou John Hus, Lutero foi ordenado sacerdote. Certo? Então, tem essa profecia que é atribuída ou foi de fato falada por ele, de que 100 anos depois surgiria esse cisne. Então, o cisne, a figura do cisne foi ligada também a Lutero. Essa ave mais forte que conseguiu realmente levar a reforma a cabo. E a gente entra então nos reformadores magisteriais. Então, esses foram os dois principais pré-reformadores que a gente tem. Certo? Fora Agostinho, que eu falei também. A gente tem esses reformadores magisteriais. E por que eles são chamados de magisteriais? Vocês têm ideia? Já ouviram falar que são magisteriais, essa frase? Ou não? Também não. Tá. Então, reformadores magisteriais, porque no início do século XVI, muitos deles eles tiveram apoio dos magistrados, das autoridades. Lutero teve apoio, Calvino teve apoio. Essas pessoas tiveram apoio das autoridades. O que é diferente daqueles revolucionários, como os anabatistas que a gente discutiu. Eles não tiveram apoio, eles na verdade negavam a autoridade civil e tudo mais. Então eles tiveram apoio dos magistrados. O outro ponto também é que magistério significa o quê? Ensino. Mas quando alguém estuda para o magistério, estuda para quê? Para ensinar. Eles falavam muito sobre essa autoridade do mestre, daquele que ensina, sobre a importância do ensino. Certo? Então tem esses dois aspectos que a gente pode pensar quando a gente fala sobre os reformadores magisteriais. E tem alguns aqui, acho que não todos são chamados de magisteriais, mas um dos principais primeiros reformadores ali, onde a gente tem Lutero, obviamente. Depois a gente tem Zwinglio, que foi na Suíça, Latimer, Bucer, que a gente falou no início, Tyndale, que a gente vai falar, não vou falar de todos, eu vou falar só de alguns. Tem o Melanchthon, que é o cara que substituiu Lutero, tem o John Rogers, o Bullinger e, obviamente, o que a gente estima bastante nos nossos dias, que é Calvino. Então, esses foram os reformadores, ele é data de nascimento e morte, ou pelo menos data provável disso, Então, primeiro a gente tem Lutero. Então, quem foi Lutero? A gente já ouviu bastante sobre Lutero,
Então, em 1505, no meio de uma tempestade, né, a gente está presenciando aí tempestade sem parar, né? No meio de uma tempestade, um raio caiu até perto dele, ele foi lançado no chão, ele desesperado orou para a santa lá dos mineradores, que o pai dele era minerador, né? Conseguiu muito dinheiro com isso. E ele prometeu a Santa Ana que se ele saísse de lá livre, vivo, dessa tempestade, ele se dedicaria à vida religiosa. E ele saiu vivo, pela graça de Deus, ele saiu vivo dessa tempestade. Ele largou a sua carreira em direito, que o seu pai queria que ele tivesse uma carreira em direito. E a desgosto do pai, ele largou essa carreira e foi perseguir a carreira de sacerdote, né, entregar a vida religiosa. Então, em 1507, ele foi ordenado sacerdote e celebrou sua primeira missa. Lutero, então, ele buscava a aceitação diante de Deus, só que ele não entendia ainda a questão de justiça. Ele buscava isso por meio de justiça própria. Lembrem, ele é um cara que, um gênio, sem dúvida nenhuma, e que estudou basicamente lei, direito. Ele entendia muito sobre jurisprudência, ele era visto como uma das figuras que tinha sido destaque nessa área. E ele tinha muito isso na sua cabeça. Quando ele foi para um monastério e começou a estudar a palavra de Deus, ele era basicamente um expert em leis. Certo? E nisso, o que ele pensava? Torturei-me com orações, jejuns, vigílias e congelamentos. Ele torturava o seu corpo, ele deixava sentir frio para torturar o seu corpo para ver se ele tinha aceitação de Deus. Então, no inverno e tudo mais, ele não cuidava do seu corpo para ter esses congelamentos. Ele fala que só a geada poderia ter me matado. O que mais eu buscava ao fazer isso, senão Deus, que deveria notar minha estrita observância da ordem monástica e minha vida austera? Eu constantemente andava em sonho e vivia em verdadeira idolatria, pois não acreditava em Cristo, considerava-o apenas como um juiz severo e terrível, retratado sentado em um arco-íris. Esse era o pensamento de Lutero quando ele estava lendo as Escrituras. Ele odiava Deus. Ele, com seu pensamento de lei, sabia que diante de Deus, por mais que ele se torturasse, ele não conseguiria a justiça necessária para a salvação. Certo? Então Lutero ficou fascinado com um texto que todo mundo conhece muito bem, que vai ser pregado hoje, que é Romanos 1,17. Né? O que fala lá? O justo viverá pela fé. Ele começou a se tornar. Teve a experiência da torre, né? Foi quando ele estava estudando na torre lá no monastério agostiniano, e ele entendia a justiça de Deus como uma justiça ativa, aquela justiça que condenava os pecadores. Certo? Então ele não entendia a justiça de Deus como ele passou a entender depois. Então ele fala o seguinte, no início: embora eu vivesse como monge sem reprovação, sentia que era um pecador diante de Deus, com uma consciência extremamente perturbada. Eu não podia acreditar que ele ficou aplacado pela minha satisfação, ou seja, as coisas que eu fazia não satisfaria a justiça de Deus, não aplacaria a ira de Deus. Eu não amava, sim, odiava o Deus justo que pune os pecadores e secretamente, se não blasfemamente, certamente murmurando muito, fiquei irado com Deus e disse, como se, de fato, não bastasse que miseráveis pecadores, eternamente perdidos pelo pecado original, são esmagados por todo tipo de calamidade pela lei do decálogo, dos 10 mandamentos. Sem que Deus acrescente dor pelo Evangelho, também pelo Evangelho que nos ameaça com a sua justiça e ira. Assim eu me enfureci com uma consciência feroz e perturbada. No entanto, bati insistentemente em Paulo naquele lugar, desejando ardentemente saber o que São Paulo queria. O que ele está falando nesse texto? Ele ficou fascinado com esse texto. O que quer dizer nesse texto? Esse era o pensamento de Lutero e a vontade que ele tinha de entender o que São Paulo, o que Paulo estava falando em Romanos. Então, finalmente, ele fala o seguinte: por fim, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, prestei atenção ao contexto das palavras, a saber, nele é revelada a justiça de Deus, como está escrito, aquele que pela fé é justo, viverá. Ali comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus, ou seja, pela fé. E este é o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, ou seja, a justiça passiva com a qual Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, aquele que pela fé é justo viverá. Aqui senti que nasci de novo e entrei no próprio paraíso, através de portões abertos. Ali uma face totalmente diferente de toda a Escritura se mostrou para mim. Então repassei as Escrituras de memória, encontrei também em outros termos uma analogia como a obra de Deus, isto é,
o que Deus faz em nós, o poder de Deus com o qual Ele nos fortalece, a sabedoria de Deus com a qual Ele nos torna sábios, a força de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus. Então a justiça de Deus não é aquela justiça que pune, que está falando lá em Paulo, mas a justiça de Deus é aquela com a qual Ele nos torna justos. O poder de Deus é o que nos torna fortes. Aí ele finalmente entendeu e ele entrou no paraíso. Ele sentiu como se tivesse entrado no paraíso. Toda aquela angústia dele, a loucura que ele tinha, de que ele não seria salvo de jeito nenhum pelas suas obras, finalmente ele se aliviou. Ele reconheceu que é a justiça imputada em nós. Então, em 17 de abril de 1521, Lutero proclamou algo que seria o grito de guerra da Reforma. Na Dieta de Worms, onde ele fala: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma clara razão, pois não confio no Papa, nem apenas em concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem. Estou preso às Escrituras que tenho citado e minha consciência cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo, que Deus me ajude. Amém. Essa foi o grito de guerra lá de Lutero, né? Então ele foi convocado lá, foi prometido um salvo com tudo. Ele meio que recebeu, depois no final disso ele foi sequestrado pelos seus amigos, né? Levado lá para a Alemanha, para qual castelo que foi levado lá? Enfim, então ele foi chamado a rejeitar as suas obras, né? Todos os seus livros lá, ele pensou que ele poderia defender os seus argumentos. Os livros deles foram jogados, foram afirmados para que ele rejeitasse os livros. Ele pediu um dia de prazo, deixa eu pensar se eu faço isso ou não. Depois, no outro dia, ele proclamou isso aí. É que a nossa consciência, como a gente estava falando de Calvino lá no início, na necessidade de reformar a igreja, não é a tirania do governo da igreja, mas a nossa consciência só pode ser cativada pelas Escrituras. Então, esse é o grito de guerra, o principal que Lutero proclamou nesse momento, né? E Lutero explicou o sucesso da reforma da seguinte maneira. Ele falou: simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Caso contrário, não fiz nada. Enquanto dormia, a palavra enfraqueceu tanto o papato que nenhum príncipe ou imperador jamais lhe infligiu tais perdas. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Então isso é o que o Lutero fala sobre o sucesso da reforma. Não foi ele, né, as palavras dele, mas foi a palavra de Deus que fez tudo. Então, 1525, na 1517, ele já pregou as 95 teses, né, a gente passou aí, mas aos 42 anos, ele casou-se com Catherine von Bora, lá de 26 anos, que era uma freira fugitiva, né, comprometida com os ideais da reforma. Ele teve, então, 6 filhos. Né, foi algo que falaram que aliviou a sua vida dura, mas mesmo assim ele continuou com uma rotina bem pesada, uma carga de trabalho bem pesada em relação às palestras, pregações, ensino, escrita e debates também. Então, debatendo o povo e tudo mais. A gente tem um livro ali que como que é? Nascido Pecador? Nascido Escravo, né? Que é o debate dele. É basicamente por escrito, né? Então ele continuou com uma carga de trabalho muito pesada para, né, progredir com a reforma. Tudo bem? Então esse foi Lutero. Obviamente tem muitas coisas para falar para cada um, mas eu tentei resumir e pegar alguns pontos, talvez não tão conhecidos de cada um. O próximo reformador que eu quero falar é o William Tyndale, que vocês talvez já ouviram falar também, né? Então, quem foi Tyndale? Então, pai do inglês moderno, certo? Da mesma forma que Lutero é pai do alemão moderno, Tyndale foi o pai do inglês. A gente tem lá Shakespeare como o que mais influenciou a língua inglesa arcaica. Tyndale foi o que mais influenciou a língua inglesa moderna. E por que ele influenciou a língua inglesa? Ele era o mestre das línguas. Sem dúvida nenhuma, ele tinha uma aptidão, uma capacidade para a linguística fenomenal. E ele foi considerado o coração da reforma na Inglaterra. Alguns falavam que ele era a reforma na Inglaterra. Certo? O impacto desse homem. Então, em 1512, ele se graduou em um dos colégios lá de Oxford, na Universidade de Oxford. Em 1515, ele concluiu seu mestrado. Então, ele estudou gramática, aritmética, geometria, astronomia, música, retórica, lógica e filosofia. O ensino ainda meio clássico, né? Não era bem como hoje, que muita especialização mata tudo, né? E com rápido progresso, obviamente, em línguas. Certo? Aprendendo com os melhores estudiosos da época sobre línguas. Certo? Ele aprendeu grego nessa época. Ele aprendeu muito sobre línguas. Na verdade, um ponto que, em toda a sua vida fugitiva, que ele fugiu bastante, fala que um ponto que dificultou bastante que ele fosse preso é que ele tinha uma capacidade tão grande com línguas, que qualquer lugar que ele estava, ele parecia um nativo.
certo? Ele era fenomenal, até na pronúncia e tudo mais, né? Nos jeitos e tudo mais, ele era fenomenal em relação a línguas. E tá aí o impacto que ele teve na reforma. Em 1520, então, Tyndale começou a se reunir com outros no que é conhecido como White Horse Inn, né? Que era um pub, né? Não sei se eu posso traduzir como bar. É lá uma cultura diferente, né? Mas eles se reuniam nesse restaurante, nesse pub, para discutir o quê? Não para ficar bebendo e se embriagando, né? Eles bebiam, sem dúvida, mas não se embriagavam. Mas para discutir essa nova teologia que apareceu aí, com essas ideias de Lutero, né? Isso foi 3 anos após Lutero pregar suas teses, né? Em 1521, ele saiu do mundo acadêmico porque ele precisava de tempo para estudar e se aprofundar nessas verdades que ele tinha ouvido. Então ele arrumou um emprego, saiu da academia, arrumou um emprego aí com esse Sir John Walsh, para poder ter tempo para estudar a palavra de Deus. Ele abandonou sua carreira acadêmica, Oxford, para se aprofundar nessas verdades. Ele queria tempo para estudar o Novo Testamento em grego, no original. Aí ele largou sua carreira. Tyndale, então, percebeu que era impossível firmar os leigos em qualquer verdade, a menos que as escrituras fossem colocadas diante de seus olhos na sua língua materna. Então, o especialista em língua, ele percebeu isso e, obviamente, trabalhou muito para isso. Ao discutir com o padre, que o padre afirmou nesse trabalho lá nas terras do John Walsh, né, o padres iam visitar lá, aí o padre falou, discutindo, né, o padre falou, é melhor que estejamos sem as leis de Deus do que sem as do Papa. Certo? É mais importante ter o Papa do que a palavra de Deus. Tyndale falou o seguinte, se Deus poupar a minha vida, dentro de muitos anos, farei com que o menino que conduz o arado conheça mais das escrituras do que você. Então eles vão ter as escrituras, eles vão conhecer mais do que esses padres que nem sequer conhecem as escrituras. Essa foi a afirmação de Tyndale, uma frase muito conhecida dele nessa época. E ele realmente fez isso. Muitos meninos que puxam arado souberam mais de Deus do que aquele padre, e muitos padres por aí. Então, em 1523, Tyndale, ele buscou autorização, ele requisitou oficialmente, né, a arcebispo de Londres, ou alguém assim, autorização para poder traduzir as escrituras, o que obviamente não foi concedido, certo? Então, em 1524, ele deixa a Inglaterra, vai para o continente, vai para a Europa, para poder prosseguir esse seu trabalho, esse seu projeto de tradução, e começa a sua vida de fugitivo. Certo? Então, ele abandona a sua cidade agora, a sua região, o seu país, já abandonou sua carreira, abandona o seu país, e foge para poder traduzir as escrituras. Então, em 1525, na cidade de Colônia, lá na Alemanha, ele termina a tradução do Novo Testamento. Então, ele sabia muito bem grego, ele era fenomenal, obviamente, e tenta imprimir seus textos. Ele não conseguiu, ele até arrumou um impressor lá, sei lá, já tinha, né, a impressora lá, não lembro como era chamada as pessoas que imprimiam lá, uma imprensa lá para ele imprimir, mas descobriram, perseguiram, ele saiu fugindo de lá e foi para outra cidade. Então, em 1526, ele conseguiu, já em outra cidade, na cidade de Reno, né, em Worms, ele conseguiu imprimir mecanicamente 6.000 cópias do Novo Testamento, agora no inglês, que ele traduziu do grego. Então, lembra, Wycliffe tinha traduzido da Vulgata, agora ele traduziu do original para o inglês. Imprimiu mecanicamente, 6.000 cópias e começou a contrabandear para a Inglaterra, no meio de fardo de algodão. Então, ele fez todo esse trabalho de tradução, buscou a impressão disso e contrabandeou para a Inglaterra, que era o objetivo dele, que todos tivessem a escritura na sua língua materna. Então, em 1528, pessoas são despachadas para tentar capturar Tyndale e retorná-lo para a Inglaterra. Certo? E começa de novo, toda a insegurança, fugindo e tudo mais. Então, nesse ano, Tyndale começa a traduzir o Pentateuco. Então, nesse mesmo ano, ele começou a aprender hebraico por conta própria, porque não foi ensinado, nos seus estudos, formalmente não foi ensinado hebraico. Tinha grego, latim, etc., E ele começou a aprender hebraico por conta própria para traduzir do original para o inglês. Certo? E começou então seu projeto de tradução do Pentateuco. Em 1529, ele terminou a tradução do Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras. Mas ao fugir de Hamburgo, seu navio veio a pique. E todo o seu trabalho afundou no mar. Ele perdeu toda a sua tradução do Pentateuco que ele tinha feito. Então, ele não morreu, graças a Deus. Ele começou a tradução de novo do zero em 1530.
e começou a traduzir de novo o Pentateuco. 1534, na Antuérpia, na Bélgica, Tyndale revisa e corrige erros da sua tradução do Novo Testamento. Então ele voltou também à sua tradução lá do grego e corrige algumas coisas que ele entendeu melhor agora. É a sua tradução. E também traduziu de Josué até 2 Crônicas. Então, já tinha traduzido o Pentateuco, 2 vezes, inclusive. Reviu a sua tradução do grego do Novo Testamento e começou de Josué a 2 Crônicas. E terminou. Nesse ano, um certo cara chamado Harry Phillips, ele perdeu muito dinheiro em apostas, e um certo alto oficial da igreja chegou nele como solução. Se você me trazer Tyndale, eu pago toda a sua dívida. E já tinham várias pessoas já foram despachadas para buscar ele, até alguém que era pró-reforma foi lá tentar negociar com ele por promessas falsas também da igreja. Ele recusou aí, né, a voltar para a Inglaterra. E esse Harry Phillips, então, foi despachado ao continente, se aproximou de Tyndale e virou amigo dele. Certo? Ganhou a confiança de Tyndale, esse certo Harry Phillips. Então, um dia, Tyndale foi conduzido por Phillips a uma rua estreita e soldados o capturaram e o levaram de volta. Começou todo o processo para levá-lo de volta à Inglaterra. E, né, a casa, os lugares onde ele estava foram vistoriados e tudo mais, e graças a Deus seus trabalhos não foram capturados. A sua tradução do Pentateuco, a sua tradução de Josué a 2 Crônicas não foi pego, amigos pegaram e depois conseguiram imprimir essa tradução que ele fez também. Então a sua tradução foi salva e publicada, mesmo com a captura dele. Então em 6 de outubro de 1536, Tyndale foi executado. Ele foi estrangulado, queimado e despedaçado por pólvora, para não sobrar nada dele. E todo o seu resto jogado no rio. Né? E suas últimas palavras foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, que ele estava tentando convencer a importância da tradução das escrituras. Essas foram as suas últimas palavras, né? Abra os olhos do rei da Inglaterra. Posteriormente teve a ajuda, né, qual foi a rainha que foi favorável à reforma? Elizabeth, né? Beth. E depois a gente entra, o último que a gente vai falar hoje, é a Beth, né? Acho que o apelido foi Beth, se não me engano, não foi Beth, não. Mas então, em 1509, nasce um certo cara chamado João Calvino, né, na região da França. Assim como Aristóteles é conhecido como filósofo. Né? Quando alguém fala sobre o filósofo, sem dar nomes, está se referindo ao grande filósofo de todos os tempos, que é Aristóteles. O Melancton, o cara que substituiu Lutero, ele chamou Calvino de o teólogo. Então, quando alguém fala o teólogo, o grande teólogo de todos os tempos, está se referindo a ninguém menos que João Calvino. O Spurgeon também afirmou que Calvino propôs a verdade com mais clareza do que qualquer outro homem que já existiu. Conhecia mais das Escrituras e a explicou com mais clareza. Então, o príncipe dos pregadores falou que Calvino foi fenomenal. A sua pregação também, a sua capacidade de expor as Escrituras, que ele fazia tudo sem notas, né? Ele tinha a pregação extemporânea, ele fazia questão de fazer sem nota nenhuma. Ele pregava de forma também majestosa. Explicava, ensinava, e ele passou, na verdade, é até humilhante ver, né, a biografia dele e tudo mais. Ele passava, acho que 3 aulas de seminários na semana, 3 sermões também, 2 no domingo, 1 no meio da semana. Teve domingo que foram 3 sermões diferentes, tudo diferente. Ele não parava de expor a Escritura de forma profunda. Ele, sem dúvida nenhuma, foi um super teólogo, né? Tudo que ele fez e como é que ele sobrevivia, né? Tanto que ele morreu doente, né? Lutero e Calvino, de tanta luta e sofrimento, eles morreram por doença, né? Então, aos 14 anos, ele entrou para a Universidade de Paris, né? Uma das mais respeitadas do continente, a mais respeitada, né? Se preparando para o sacerdócio, por causa do pai dele, né? Então, ele obteve seu mestrado em 1528, e por uma desavença do pai com o bispo, o pai era contador, né, da Igreja Católica do bispo, ele foi estudar Direito na Universidade de Orleans, né? Aprendeu grego, aprendeu a habilidade de pensamento analítico e argumentação persuasiva, que ele usou com grande capacidade em prol da reforma. Em 1531, então, seu pai morreu e Calvino voltou para Paris para estudar o que ele mais amava: literatura clássica. Era um estudante clássico mesmo, né? Então, em 1532, ele também concluiu seu bacharelado em Direito. Ele voltou para Paris, depois voltou lá para Orleans, terminou seu bacharelado em Direito também.
E lá, nessa universidade, Calvino encontrou as ideias desse cara chamado Lutero. De novo, os escritos se propagaram e as pessoas tiveram contato com essas ideias. E Calvino dá o seu testemunho sobre isso no prefácio do seu comentário do livro de Salmos, que ele fala o seguinte: a esta busca do estudo do direito, foi onde ele encontrou as ideias de Lutero, procurei aplicar-me fielmente, em obediência à vontade de meu pai, mesmo que o pai dele já tenha morrido. Mas Deus, pela orientação secreta de sua providência, finalmente deu uma direção diferente ao meu curso. A princípio, como eu era obstinadamente devotado às superstições do papado, para ser facilmente libertado de um abismo de lama tão profundo, Deus, por meio de uma súbita conversão, subjugou e trouxe minha mente a uma estrutura ensinável. Calvino se tornou ensinável, que era mais endurecido em tais assuntos do que se poderia esperar de alguém no seu período inicial de vida. Então ele era tão obstinado à superstição da Igreja Católica, mesmo sendo tão novo, que por Lutero, por essas ideias, ele foi trazido a um espírito ensinável. Tendo assim recebido algum gosto e conhecimento da verdadeira piedade, fiquei imediatamente inflamado com um desejo tão intenso de progredir nisso, que embora não tenha abandonado completamente outros estudos, ainda assim os prossegui com menos ardor. Então, a sua paixão por direito e tudo mais se esvaneceu, por mais que ele tenha perseguido ainda isso, o seu desejo maior era pelas Escrituras, pelo conhecimento, pela vida de piedade. Calvino também falou muito sobre piedade. Então, em 1533, o reitor da Universidade de Paris, acredita-se, ajudado por Calvino, fez um discurso pró-reforma. E com isso, obviamente, a perseguição começou. Calvino teve que fugir. E fugiu para as terras desse cara aí, que cadê o Martin para pronunciar para a gente? Louis, sei lá o quê. Tillet. Então, esse cara, Tillet, tinha uma biblioteca teológica extensa. Todos os da época patrística tinham lá na biblioteca desse cara. As escrituras tinham na biblioteca desse cara. E Calvino começou a ler. Nesse exílio, por assim dizer, ele começou a ler e teve contato principalmente com Agostinho. Foi quando ele começou a ter contato com a graça de Deus. O doutor da graça, como a gente viu. Então, ele começou a ter contato e foi extremamente influenciado pelos pais da igreja, por Agostinho, pela leitura das Escrituras. Então, foi o tempo dele de crescimento, 1534 também, em Basel, na Suíça, uma cidade favorável aos protestantes, Calvino buscou 1 ano de isolamento para estudar. Certo? Então, lá, Calvino, aos 25 anos, começou a escrever as Institutas da Religião Cristã. 1 ano após a sua conversão, neófito, a gente diria. Ele começou a escrever o livro que mais influenciou a doutrina protestante, a doutrina da Reforma, com 1 ano de conversão. 1535, então, aos 26 anos, Calvino publicou a primeira versão das Institutas da Religião Cristã. Certo? Então, um feito já em si fantástico. Fala que se Calvino tivesse feito nada além disso, seria talvez o magnum opus de qualquer pessoa, já seria fenomenal. Mas, obviamente, ele fez muito mais que isso. Em 1536, Calvino pretendia, então, mudar para Estrasburgo. Mas, por causa de uma guerra lá, ele teve que fazer um desvio e passar por Genebra, onde ele pretendia passar apenas uma noite e depois prosseguir. Porém, ele foi reconhecido como autor das Institutas e um cara chamado William Farel foi falar com ele. E mudou todo o curso da vida de Calvino. Então, ele acabou parando em Genebra. Na Genebra também, como cidade, havia abandonado Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, e decidiu se tornar uma cidade protestante. Só que faltava uma coisa, alguém para ensinar as doutrinas da Reforma. Então, nessa única noite que Calvino pretendia passar lá, esse cara chegou nele e fez com que ele ficasse lá. Calvino fala o seguinte: Farel, que ardia com um zelo extraordinário para promover o Evangelho, imediatamente esforçou-se ao máximo para me deter. E depois de saber que meu coração estava decidido a dedicar-me a estudos particulares, para os quais eu desejava manter-me livre de outras atividades, e descobrindo que ele não ganhava nada com súplicas, ele começou a proferir uma imprecação de que Deus amaldiçoaria minha aposentadoria e a tranquilidade dos estudos que buscava, caso me retirasse e me recusasse a prestar assistência, quando a necessidade era tão urgente. Por esta imprecação, fiquei tão aterrorizado que desisti da viagem que havia empreendido. Então, Farel, depois de ver que súplicas não adiantava, fez uma imprecação à vida tranquila que Calvino buscava, e teve muito efeito. Então, Calvino iniciou em Genebra como professor, depois também como pastor,
né, reformando práticas religiosas, né, entre as mudanças que ele implementou, ele colocou disciplina eclesiástica, certo? E a mesa da comunhão, os sacramentos. Calvino teve de fugir de Genebra em 1538, quando no domingo de Páscoa, Calvino recusou-se a ministrar a Santa Ceia para pessoas que viviam em pecado. Voltando à questão da disciplina eclesiástica, ele se recusou. Eles chegaram, se não me engano, com espada e tudo mais, Calvino se pôs diante da mesa e falou, não, vocês não podem participar da mesa. Se não me engano, foi assim a história. Mas, enfim, ele recusou ministrar a comunhão para essas pessoas que viviam em pecado aberto. Certo? Libertinas. Calvino, então, passou 3 anos em Estrasburgo. A situação política e religiosa de Genebra decaiu, uma vez que Calvino saiu de lá, e chamaram ele de volta. Ele se recusou inicialmente, depois acabou voltando, né, em 13 de setembro de 1541, que ele pregou um sermão antes de fugir de Genebra, de sair de Genebra, ele pregou um sermão, parou no versículo, por exemplo, 9, depois de 3 anos, quando ele voltou, seu primeiro sermão, versículo 10, daí em diante, ele começou a prosseguir a sua sequência, ele pregava, né, expositivamente, sequencialmente. Então, depois de 3 anos, quando voltou para Genebra, continuou a sua pregação exatamente onde parou, como se nada houvesse acontecido. Que o importante é pregar toda a Escritura de Deus, todo o conhecimento de Deus clara e fielmente, né? Muito bem, então em 1559 Calvino fundou a Academia de Genebra, né? Então tinha uma escola privada de ensino elementar e tinha uma escola pública para estudos avançados em línguas bíblicas, teologia, lei e medicina. Então começa a ideia de ensino, né? Ele influenciou bastante a questão de ensino, embora hoje tem todas as questões que temos hoje, né? 1560, a Bíblia de Genebra foi lançada. A primeira Bíblia com notas teológicas do lado, ou no rodapé, no início era nas margens, que foi extremamente impactante. Depois disso, não teve nenhuma Bíblia reformada sendo produzida. Certo? Demorou, agora que com Sproul e tudo mais, que eles fizeram de novo, né? Qual que é o nome da Bíblia do Sproul lá? O presidente Eduardo Daniela, de vez em quando aparece aí. É a segunda Bíblia reformada que foi feita também. Embora a Bíblia de Genebra até hoje é significativa, né? A gente gosta muito dela, eu tenho ela, né? E nosso tempo está indo embora, mas é o último slide, né? Então, Calvino faleceu em 28 de abril de 1564. Né? 3 dias antes, ele ditou as seguintes palavras como seu testamento. Ele já estava extremamente enfermo, sabia que ia falecer, e ele falou o seguinte: dou graças a Deus, não só porque teve compaixão de mim, sua pobre criatura, para me tirar do abismo da idolatria em que estava mergulhado, para me levar à luz do seu evangelho e fazer de mim um participante da doutrina da salvação, da qual eu era totalmente indigno. E continuando sua misericórdia, ele me apoiou em meio a tantos pecados e deficiências, que eram tais que eu merecia ser rejeitado por ele 100.000 vezes. Além do mais, ele estendeu sua misericórdia para comigo até agora, a ponto de fazer uso de mim e de meu trabalho para transmitir e anunciar a verdade do seu evangelho. Então, isso foi palavras finais de Calvino. E um ponto, talvez resumindo sobre o vídeo, já que nosso tempo foi embora mesmo, notem o amor que eles tinham pelas escrituras. Tudo que foi feito para que as escrituras fossem feitas. Normalmente a gente, no dia da Bíblia, mas a gente conta a história lá da sociedade bíblica, né, da menininha que queria juntar dinheiro para comprar uma Bíblia, né? Olha tudo que essas pessoas fizeram, né? Desde do Wycliffe ao Tyndale, pessoas que sofreram tanto para poder traduzir a palavra de Deus, e a gente sequer lê. Certo? Não apenas os trabalhos dessas pessoas que deveríamos ler também, né, institutos e tudo mais, mas nem as palavras de Deus, a escritura que foi feita com tanto sofrimento, né, nós não lemos. Então essa aqui é a herança que nós temos, é a reforma, uma história bem breve, resumida de algumas pessoas que fizeram a reforma para que a gente pudesse ter a palavra de Deus e a doutrina fiel dos nossos dias. Tudo bem? Alguma coisa que vocês queiram falar? Liliane, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?